projeto Open Class. Como nós estamos em períodos diferentes nesse módulo, tá? Nós vamos fazer um Open Class já iniciando com as dúvidas, né? Porque a gente já está no meio do módulo, então a gente vai tirar algumas dúvidas que ainda possa ter, né, referente ao fluxo de estágio, tá? Eu vou iniciar com algumas questões, né? Talvez sejam questões que sejam de conhecimento de todos ou dúvidas de todos. Então, daí a gente já vai fazendo esse, né? Alinhando, né? Esses pontos aí, tá? Primeira coisa que nós vamos compreender é a questão dos fluxos de entrega das documentações, tá? Primeira, documentação do supervisor. Então, toda a documentação do supervisor acadêmico será feita, né, via SideOne ou portal de solicitações. Algumas pessoas ainda não têm o acesso ao portal de solicitações ou ainda têm dúvidas, tá? Quem tiver com problema, né, de acesso, eu peço que entre em contato, tá? Ou deixe aqui no chat, eu estou sem acesso ao site, ou eu estou sem acesso ao portal ou ao estúdio. Então, daí você vai sinalizando aqui para nós que nós vamos estar repassando, né, esses acessos. Lembrando que o problema de acesso, tá, de e-mail, problema de acesso do portal NEAD ou Saido, esses acessos são do polo, tá? A gente só vai fazer o intermédio junto ao polo para tentar resolver esse problema, tá bom? Mas o principal, né, como se diz, agente ali para solucionar esse problema é o polo. Então, todo tipo de problemas com acesso é com o polo que a gente vai resolver. O que nós vamos fazer é só encaminhar um e-mail cobrando o polo, o gestor, mas você já pode estar entrando em contato com o gestor do polo para estar verificando os seus acessos, tá bom? Nós temos um link, né, com problemas de acesso, tá? Eu vou deixar disponível aqui no chat, e daí a gente vai trocando as informações e vocês vão preenchendo ali, caso vocês ainda não tenham os seus acessos, tá bom? Outra questão é a questão da carga horária, né, da supervisão. O seminário, aqueles 4 seminários profissionais, tá? Como a gente já fez aquele alinhamento já no início, né, na primeira reunião lá do módulo, nós fizemos um alinhamento, né, repassamos para os supervisores de que esses seminários contabilizariam como supervisão, tá? Dentro da carga horária ali, poderiam contabilizar como supervisão. Mas isso impede de eu fazer todas as minhas outras supervisões? Não, não impede, tá? Mas que essa carga horária contabilizaria ali também como supervisão. Por isso, nós pedimos para que todos os supervisores participassem, né, dos seminários profissionais, tá bom? Porque essa carga horária iria contabilizar, ok? Então, só para a gente entender como é que vai funcionar, a gente vai fazer 5 encontros, né, do link Open Class. Então, esse vai ser o primeiro, né, de mais outros encontros de todas as terça-feiras agora por diante. Então, a gente, cada terça-feira, vai ter um diferente, e isso a gente vai abordando para vocês. Você comentar aqui. Deu um negócio de 700 mega aí. Outra informação que a gente tem, né, de mudança que houve no decorrer aqui do fluxo, né, da supervisão de estágio, que foi a questão das atividades. Então, quando nós estivemos na primeira reunião, antes de iniciar o módulo, nós tivemos, né, um fluxo diferente, né, ia manter aquele fluxo de 3 atividades, porém, no período, né, de início ali do módulo, nós tivemos uma pequena mudança, tá? E essa pequena mudança é o envio da atividade 3, antiga atividade 3, que é a de documentação dos alunos. Esse fluxo de entrega da documentação ainda é dos alunos, tá? Primeiramente, ainda é dos alunos, responsabilidade dos alunos. Vocês ainda vão manter essa questão da correção, assinatura, tudo
conforme, apenas o fluxo de envio vai ser alterado. Vai ser, né, ainda responsabilidade do aluno, porém o aluno ele vai entregar dentro do portal, tá? Lá no portal Valoriza dele. Então ele vai entrar lá no estúdio, lá em estágio, e lá no portal de estágio, a partir do momento que ele entrar no portal de estágio dele, lá no estúdio, ele vai ter uma aba lá que vai ser estágio obrigatório, contrato de estágio. Dentro de contrato de estágio, vai ter um local onde ele vai inserir essa documentação, tá bom? Eu já explico para vocês como vai funcionar esse fluxo. Eu acho que é interessante que a gente tenha isso em mente, e eu já vou fazer aqui com vocês, vou só aguardar mais um pouco, para que a gente tenha um pouco, dê um pouco mais de tempo para mais pessoas entrarem, porque daí eu faço essa explicação de como vai funcionar esse fluxo para todos vocês, tá bom? Os alunos vão estar, todos, né, já orientados, mas daí eu já passo para vocês como vai funcionar esse fluxo de envio, tá bom? Daí eu já faço aqui com vocês esse fluxo, tá bom? Então, vamos iniciar, então, as dúvidas e questões, tá bom? Só um minutinho que eu vou fechar a janela, só um minuto. Ah, não, Mayra, agora não. Hã? A minha tá. Vai levar pra onde? Oi. Então, vamos iniciar, então, a questão das dúvidas. Aí, após eu sanar as dúvidas que estão havendo, aí eu faço aquele, né, eu mostro para vocês, para todos vocês, como que faz, que vai ser feito, né, o fluxo do envio dessa documentação de estágio pelo aluno, tá bom? Então, Fernanda. Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo tranquilo? Sim. Ah, tá. Então, Juliana, uma aluna, ela tem 2 estágios. Um já está tudo certo, deferido, já está em campo. E aí, nesse estágio que ela já está em campo, semanalmente, ela faz 12 horas. Só que ela tem uma segunda disciplina, que ela também quer fazer nesse modo. E aí ela tem disponibilidade de fazer 3 vezes na semana para 6 horas. Cada uma seria 18, com 12 do outro, daria 30. A minha dúvida é a seguinte: como que eu preencho isso no sistema para que não dê problema no número de horas? Não ultrapasse as 30 horas. Uhum. Eu acredito que você... Mas quantas horas você já colocou da primeira proposta? 12 horas semanais. E quantas horas diárias? 6 horas? 6 horas. Você já tentou inserir uma outra proposta? Não, porque isso me aconteceu em módulos anteriores, só que eu não lembro mais como que funciona. E deu uma divergência, entendeu? Porque assim, quando nós temos duas propostas, né? O que acontece? Ou nós fazemos o sistema, né, de data, ou seja, eu coloco uma data para uma proposta, por exemplo, do início do módulo até o meio do módulo, coloco uma data para uma proposta. Depois depois do meio do módulo para o final do módulo, eu insiro outra proposta com essa mesma carga horária. Então, eu estou dividindo por data. Então, por data, eu vou conseguir fazer essa inserção. Ou eu coloco uma data, né, que eu sei que ela vai utilizar para fazer as duas cargas horárias, né, as duas disciplinas. Por exemplo, coloquei aqui do início do módulo até o final do módulo. Então, vou dividir essa carga horária. Então, vou colocar 3 horas diárias e 15 semanais, né, para cada disciplina. Então, daí eu consigo realizar a inserção dessa proposta. Então, é aquela orientação que a gente sempre diz. Quando há duas disciplinas, eu posso fazer ou a divisão da carga horária ou a divisão da data, tá certo? Então, se eu já coloquei uma data ali, estipulei a data que a aluna vai fazer 6 horas, né,
o final dessa data, eu tenho até o final da outra data para colocar. Agora, se eu já utilizei toda a data do módulo para uma proposta só, então eu vou ter que entrar em contato com o setor de estágio via portal de solicitações para fazer esse ajuste da data ou da carga horária, certo? Para que eu possa conseguir, né, para que eu possa inserir uma outra proposta. Então eu tenho que entrar em contato com o setor de estágio para fazer esse ajuste, tá bom? Só uma dúvida. Mesmo que seja em dias diferentes, porque uma ficou terça e quinta, é a que foi aprovada. É por causa da carga. Então, é porque o Ô, sistema está Mara, entendendo que o 6 microfone horas aqui tá baixo, ainda fica diária, latindo aí. Ah, entendeu? Não, mas olhando, eu tô entendendo, mas não estou compreendendo. É por causa do sistema. O sistema entendeu que foi 6 horas. Mas assim, Fernanda, primeiro você tem que tentar fazer a descrição. Inserir. Porque o que eles entendem, o que o sistema entende é a questão da carga horária. As 6 horas diárias e 30 semanais. Essa é a contabilidade. Sim. Então, dentro dessa carga horária, ele entende que 6 horas diária vai ocupar toda a carga horária do aluno. Então, infelizmente, é isso que está ocorrendo com o sistema. Mas o que a gente precisa é que você faça esse teste o mais rápido possível, para que você consiga encaminhar essa solicitação para o setor de estágio para fazer esse ajuste. Ou você vai fazer ou ajuste da data ou ajuste da carga horária. Tá. Entendeu? Tá, joia, então. A gente precisa desse teste, aí eu preciso que você faça esse teste, né? Tente inserir essa proposta e verifica qual é a devolutiva do sistema. Porque eu acredito que quando a gente coloca 6 horas no total ali, dificilmente ele entende os dias da semana alternado. Sempre está dando problema. Então, para evitar isso, quando a gente tem duas disciplinas, a gente utiliza essas duas metodologias, ou a divisão da data, ou a divisão da carga horária. Tá certo? Tá bom, então. Muito obrigada, Juliana. Nada. Aí, eu só vou pedir para vocês aguardar, que daí eu já, no final das perguntas, eu já vou fazer aquela demonstração, né, do envio do fluxo de atividade, tá bom? Tá, beleza. Cíntia. Oi, Juliano, boa Pacheco. noite. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, estou te ouvindo. Juliano, a minha dúvida a minha aluna, ela foi aprovada as duas propostas, de 15 horas semanais, 3 horas diárias. Porém, uma disciplina foi cancelada. Certo. Porque a gente viu que não ia dar tempo, né, dela concluir as duas disciplinas. E aí ela foi até o campo de estágio, só vai ter 2 dias, né, para ela ser supervisionada, na PAI. Ela pode fazer, mesmo eu colocando a proposta lá 3 horas, ela pode fazer as 4 ou 5 horas diárias. Mas ela tem duas propostas aprovadas, não é? Mas uma foi cancelada. Uma ela cancelou. Ela cancelou a proposta? A disciplina está cancelada, a disciplina, na verdade. Só a disciplina, a proposta não. Não, eu não Então consegui. não tem problema. Não, então não tem problema, não pode deixar, tá? Pode, né? Não tem problema não, tá bom? Tá certo, tá. Tá, obrigada. Era só isso? Isso, só. Então tá bom, Só então. isso. Tá, obrigada. Francisca. Oi, Francisca? Tá conseguindo ouvir? Oi, Juliana, tá me ouvindo? Agora sim. Sim, boa noite. Boa noite. Juliano, minha preocupação até agora permaneço sem sistema desde o início do módulo, né, sem acesso, quer dizer. Está sem o acesso. Você já preencheu aquele formulário de acesso, Sim. problemas de acesso? Tá, já entrou em contato com a Dani, já conversou com ela? Sim. Tá. Mesmo assim. Pode falar. E aí, outra dificuldade em relação ao polo de Floriano, ao convênio, porque eu estou tendo dificuldade, os alunos ainda não iniciaram o estágio,
pelo fato de ainda não conseguir convênio, e aí a gente tinha um convênio com a Secretaria de Assistência, mudou a secretária e ela está exigindo uma alteração no convênio, numa cláusula. Nossa, essa altura do campeonato? Tá, vamos lá então. Primeira coisa, seu acesso. Como está a situação do seu acesso? Você já falou com o gestor? Como está a situação? Sim, já comuniquei a ele, mas até agora nada foi resolvido. Tá. Ele não recebeu nenhuma orientação, não recebeu nada de devolutiva sobre o acesso. Não, não. Tá. Então, sem o seu acesso, não tem como você encaminhar a situação para o setor de estágio, né? Sim. Neste caso, você vai precisar do acesso do polo. O polo tem acesso ao setor de estágio, tá? Então, já que o gestor não, né, não teve como ainda providenciar seu acesso, então você vai precisar do acesso do polo para poder encaminhar essa situação. Por quê? Qual é a situação? Se há uma exigência, né, de mudança de cláusula pela concedente, então você tem que encaminhar essa mudança, tá, para o setor de estágio, entendeu? E a partir do momento que você encaminhou essa mudança para o setor de estágio, você vai acompanhar e verificar a devolutiva do setor de estágio. Então, você tem que solicitar para o setor de estágio verificar e já encaminhar qual é a mudança que a concedente exige dentro da minuta de convênio. A minuta ainda é a nossa, né? Ou ela tem o local tem uma minuta própria? Não entendi. A concedente, ela tem uma minuta própria ou ela só quer fazer a alteração da minuta nossa? Só quer fazer alteração. Aham. Então, você tem que encaminhar essa alteração, tá? Essa sugestão, essa indicação de alteração para o setor de estágio, que eles vão levar para avaliação do setor jurídico, para, né, assim te dar a devolutiva, se vai poder fazer ou não. Só que, como nós estamos já praticamente no final do mês de março, tá? Nós não temos tempo hábil para aguardar essa devolutiva. Pois é, aí minha preocupação e os alunos nessa situação, como é que fica? Porque eles não têm culpa, eles vão ficar prejudicados. Desde quando está esse impasse? Desde o início, antes de iniciar o módulo. Desde quando mudou a secretária, né? Já esse ano. Sim, e não foi encaminhado para o setor de estágio essa minuta, essa alteração? Sim, eu passei para o coordenador do polo, porque E ele mandou para o setor de estágio? Houve alguma devolutiva? Não, ainda não. Ele me informou que mandou, mas até agora não teve retorno. Entendi. É que nesse caso, a gente precisa, ele precisa cobrar, né, do setor de estágio essa mudança, essa alteração, tá? Não tem como permanecer, né, dessa forma, ele precisa cobrar. E além disso, tem os alunos ali, senão os alunos serão prejudicados. O que eu posso te orientar neste momento é tentar buscar outra alternativa, que não dá para ficar esperando uma solução aí que vai demorar muito tempo. Não tem nenhum local que a gente possa fazer um convênio rápido? Já tentei, mas tá difícil. Olha, tem que correr atrás, tem que cobrar essa devolutiva do setor de estágio, que já está demorando. Eu acredito que não é para demorar tanto. Verifique novamente com o polo, porque normalmente o setor de estágio não demora tanto, principalmente se tratando de uma minuta de convênio. Se eles vão dar uma negativa, eles já vão dar, né? Não vai demorar mais de um mês, entendeu? Então, verifique se já não tem devolutiva. Às vezes a pessoa que encaminhou do polo aí não está verificando a devolutiva do setor de estágio. O setor de estágio pode ser já encaminhado e ele não se conseguiu visualizar, entendeu? Tá. Tá bom, depois obrigada pelas informações. Nada. Ok.
Vamos lá, então, para o próximo. Shirley, Oi, boa noite. boa noite. Tá me, tá me Estou te ouvindo? ouvindo. Então, Juliano, a minha dúvida é, eu tenho uma aluna que era do Polo de Balneário Camboriú, ela foi para o Pará, aí voltou para Santa Catarina, pediu transferência para o Polo de São José e ela veio para mim agora. Ela estava meio indecisa de onde ela ia ficar, se Pará, se em São José ou se no Polo de Balneário Camboriú. Então, ela veio agora para mim. Porém, ela veio com um contrato também de estágio remunerado. E aí, 4 horas por dia. Então, eu fiz um termo de compromisso de estágio de 2 horas por dia, para não exceder as 6 horas, para ficar tudo dentro de como a lei exige, né? Certo. Porém, se ela fizer 2 horas por dia, ela não vai conseguir fazer 80 até 3 de maio. E aí, o que eu orientei a aluna? Ela vai ter que pedir a rescisão do estágio remunerado ou reprovar na disciplina dela, né? E ela optou por rescindir o estágio remunerado, foi lá, pediu a rescisão, levou hoje no polo a rescisão do estágio remunerado. E a minha dúvida é, isso demora para sair do sistema, para eu lançar o TCE dela com horas suficientes? Tá, Eu tenho você não medo. lançou, não tem proposta aprovada ainda. Não tenho, porque eu enviei e eles devolveram por Tá. conta de não conseguir dar as 80 horas fazendo 2 por dia. E ela já lançou essa rescisão no portal dela? Lá no contrato, ela já fez a Ela, rescisão ela foi no Polo hoje e disse que eles lançaram para para ela ela lá hoje. no sistema dela. Eles fizeram. E eles Tá. fizeram. A devolutiva da rescisão do contrato do não obrigatório vai sair lá no sistema dela. Ela tem que acompanhar. A partir do momento que sair, você já consegue inserir essa proposta. Aí você queria fazer uma de 6 horas diárias e 30 semanais, né? Isso, para ela conseguir cumprir as 80 até 3 de maio, né? Mas eu Isso. penso assim, se demora mais de 7 dias, por exemplo, vai ter feriado, 21 de abril, vai ter Mais ou Páscoa, vai menos ter... isso. Mais ou menos É. isso. Em torno de 7 dias úteis, tá? A gente sempre calcula os Útil. 7 dias úteis, tá? Uhum. Se foi feito ontem, né? Então vai essa semana e mais 2 dias da próxima semana. Então, o Uhum. início de 3. Ou seja, ela vai ter 30 dias, o tempo suficiente para fazer a proposta As ali, né? Para conseguir concluir essas 80 horas. Se ela for fazer Aí, 6 horas diárias, 30 semanais. Isso contabilizando o tempo aí que ela vai ter de aprovação também da proposta. Se for rápida, em 3 dias, se for rápido, em 4. Então, vai depender muito da aprovação da proposta. Infelizmente, assim, quando estágio remunerado, não tem muito o que fazer, tem muito tá? que... então, o que eu posso, aquela proposta que eu tenho lá de 2 horas, eu só altero ela para 6 e envio Mas novamente. você já tem essa proposta aprovada? Não, não foi aprovada. Eu não conseguia enviar porque o sistema bloqueia por conta do estágio remunerado. Então, tá lá, Tá, nem foi aprovação no caso, né? ok. Tá para Então, eu assim que tiver a corrigir. proposta aprovada, lembrando, assim que a proposta estiver aprovada, daí você vai fazer essa alteração, lembrando que a data, tá, altera. Então, você vai colocar exatamente a data em que ela vai iniciar o estágio e a data final, tá? Então, ela vai ter aí um mês aí, mais ou menos, para poder realizar essa disciplina. Mas ela precisa de 14 dias úteis, tá? Então, um mês ali vai ser o suficiente, Fazer as tá? contas, então. Não, então tá. A minha Se é uma preocupação disciplina, era tipo ela vai assim, precisar, em ela 14 dias úteis cancelou o ela consegue estágio fazer. remunerado. É tipo, ela cancelou o estágio remunerado, aí demora tanto tempo
ali administrativo, ela perde estágio e também perde a obrigatória. E era essa a minha preocupação. Mas se 14 dias de 6 horas, tá São ok, vamos fazer. Se ela tem uma disciplina, 14 dias, 6 horas diárias vão dar as 80 horas em campo necessárias, tá bom? E o TCE assinado, eu tenho que pegar uma nova assinatura com nova data? Ou Mas posso você já manter tem o esse? TCE assinado? Tem o TCE assinado, tem tudo, Só falta inserir a só carga horária. falta inserir. E a carga horária que não está me deixando inserir. Então, você já coloca, ou já vai atrás do novo TCE com a data correta que ela vai precisar fazer o estágio, tá? Pega uma nova assinatura. Isso. Já Tá ok. providencia isso já o mais rápido possível, tá bom? Tá ok. Então tá. Obrigada. Nada. Irineia, Boa noite, Juliano, tudo bem? boa noite, tudo? Como sempre, minhas dúvidas, né? Pode ir lá. Aqui nada relacionado à aluna, é a mim mesmo. Eu estou muito confusa com o lançamento das atividades na frequência acadêmica dos alunos, porque eles estão me fazendo uma série de questionamentos relacionados ao estúdio, e eu não estou dando conta de responder a eles. Eles Então me tá. perguntam o que eles irão lançar na frequência acadêmica. Certo. Então, de alteração da frequência acadêmica, até fica aberto para todos que estiverem a mesma dúvida, ou alunos que tiverem a mesma dúvida, na frequência acadêmica, tá? Antes era folha 1, folha 2. Então, a gente separou atividades do estúdio e atividades de oficinas com supervisor, correto? Então, o que aconteceu agora? A partir deste módulo, nós unificamos, né? Voltamos a unificar a folha de registro, né? Acadêmica. Agora, é uma folha única, na qual o aluno vai registrar as aulas, tá, conceituais, que já estão disponíveis lá no estúdio, as horas que ele gastou em atividade, tá? Essas atividades são... Atividade 2, porque eu acho que atividade 1 e 2, por exemplo, atividade 1 é o quê? É o CRES, formulário CRES, preenchimento do formulário CRES. Quanto tempo eles ele vão vai demorar para calcular preencher? Ah, tá. Não, tô falando isso assim, essa é a questão da gente trabalhar isso, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter uma coerência. O aluno vai preencher o formulário ali, preencheu com a informação do supervisor acadêmico, supervisor de campo, do campo, pronto. Não precisa de mais nada, só isso. Você vai só entregar para o supervisor para preencher. Beleza, essa é a atividade 1 e ele vai encaminhar lá. Só o formulário. Beleza, conferido. Isso, eles vão lançar isso na frequência? Não, calma aí. Entendi. E tem a atividade 2, que é o relatório da atividade que ele vai fazer ali, tá? Sobre o campo de estágio, o relatório da atividade do campo de estágio. O tempo que ele gastou, a leitura de documento, o tempo que ele gastou para fazer essa atividade, a atividade 1 e a atividade 2, ele vai lançar lá, ó, realização de atividade. Demorei quantas horas? 3 horas ou 2 horas para fazer as atividades, entendeu? Ele vai lançar, ok? O que mais ele tem? Ele tem seminários de documentação para assistir. É a atividade do estúdio. Então, ele vai colocar lá, tá certo? O que mais ele tem para fazer ali? Ele tem as aulas conceituais. Ele vai assistir as aulas e vai descrever ali também, tá bom? Esse é o registro. Totalizando ali, deu mais de 10 horas? Provavelmente vai dar, tá? Vai dar mais 10 horas. Materiais extras que ele for ler, o livro, vai dar mais de 10 horas, ok? Ok. Atividades com o supervisor. O que eu tenho de atividades com o supervisor? Nós assistimos o seminário profissional. Opa, tem a carga horária do seminário profissional. Tem o que mais? Tem as oficinas de encontro com o supervisor. Vou colocar ali e registrar. No total, somando, tem que dar as 20 horas, tá? Vai, com certeza, ultrapassar essas 20 horas, com certeza. Com o tanto de material que ele tem ali no estúdio disponível, vai ultrapassar essas 20 horas. Sim. Okay?
Então, Uhum. não é por falta de carga horária que o aluno, né, acadêmico, o aluno vai reprovar. Sim, Tá não, bom? a dúvida deles não é isso. A dúvida deles seria o que lançar, porque virou uma folha só, né? Se iria lançar as atividades do estúdio na mesma folha e seria lançado os nossos encontros. Sim, é tudo na mesma folha. Tá. Aí, quando Porque você lá me é fala desse estúdio seminário profissional, desculpa, quando você me fala do seminário profissional, é aqueles 4 seminários de ODP? Não, né? Não. Os Ah, alunos isso. não estão em ODP, né? Sim, aham, eu disse isso para eles, mas nós assistimos. Eu falei, eu mandei o convite para vocês participarem, para vocês verem a dúvida dos meninos que vão estar chegando, né? Eu Uhum. convidei alunos meus a participar desse seminário dos Ah, alunos que em bom. ODP, certo? Vale a pena. Tá, Mas esse assim, o que ele seminário tem que profissional, registrar é o qual que seminário seria? profissional, é o segundo, aquele de segundo horário, que o supervisor e o aluno deveriam participar, lembra? Uhum, É esse seminário que vai ser registrado lá, que é o uhum, seminário profissional, sim, eu tá? acho que foi... E junto com a supervisão acadêmica, que vai as oficinas, né, Uhum, de orientação junto com o supervisor. ok. Entendido? Sim, seria essa Então, a... ficou claro qual as atividades? Permanecem Sim, as mesmas atividades sim, que estão lá no eles fizeram estúdio, muita a confusão, porque supervisão. no início eles viram que houve várias alterações dentro do estúdio, né? Eu falei, meninos, o estúdio Ah, de vocês, eu não consigo ter acesso, porque é a senha de vocês, a qual eu não tenho. Mas eu vou procurar me informar e a isso. gente vai conversando. Só que, assim, eu estou me inteirando do estúdio deles através das minhas alunas de Betim, que fazem o estágio no setor que eu trabalho, que é o controle Ótimo. social do município. Aí eu peço para elas acessarem lá e me apresentar o estúdio. Então, elas eu Perfeito. consigo, né, de pertinho, Não, acompanhá-las de pertinho. mas permanece, em resumo, permanece o mesmo, a gente só vai unificar no mesmo documento, tá bom? E o Uhum, importante é conferir se vai dar às 20 horas, ok? sim, ok. E vão ser os mesmos documentos, né, de sempre. Os mesmos documentos de sempre, tá bom? Ok. Aí eu vou Não aguardar teve me de orientar eles alteração, foi lá só esse no mesmo que a portal gente... Valoriza, porque tem aluno meu que não tem acesso. Aliás, eu tenho uma aluna, eu acho que ela é de Arcos, ela não tem o acesso ao portal dela. Aí ela procura o polo não consegue ajudá-la. Aí ela vai e me cobra como que ela vai ter acesso a esse portal. Eu falei, nossa, é Então, mandar procurar o polo, né? o acesso ao polo, tá? Se é a primeira vez que ela está fazendo, né, o acesso, então ela só vai digitar o CPF dela e digitar em logar. Aí ela vai gerar a primeira senha dela, Então, eu dei tá? todas essas Se não orientações a for, ela. se não for, tá? Se não for, aí ela tem que fazer a recuperação de senha, tá bom? Uhum. Já é o segundo estágio que ela faz comigo, e ela nunca conseguiu acessar o portal dela, sabe? Eu falo, você tem que Ela vai procurar ser o polo e necessário para assistir. poder enviar a documentação. Exatamente. Então tá, Juliana, essas seriam minhas dúvidas. Muito obrigada, como sempre, Nada. tá? Terça-feira nós estamos de novo. Vou aguardar as orientações da postagem do portal para eles, para eu orientá-los amanhã. Tá. Eu vou fazer aqui o acesso, tá? Como que funciona para encaminhar essa documentação, tá? Sim, E eu vou daí, anotar se passo você a precisar, passo. isso, daí qualquer coisa, se vocês precisarem, daí vocês revisitem esse vídeo para a gente, né, para ter uma noção, para poder explicar para eles como que funciona. Porque alguns Uhum. já têm noção de como funciona esse envio, mas é interessante que os supervisores tenham conhecimento para que a gente consiga repassar para os alunos, tá bom? Ok, Juliana. Obrigada. Então tá certo. Nada. Fernanda e Cíntia, ficou alguma coisa? Tudo certo? Eu Oi, tenho oi, outra Juliana. dúvida, mas deixa a colega Ah, aí, depois eu falo. Pode falar. tá. Juliano, Hum, tem um convênio para ser firmado, né? Já está tudo preenchido, tá lá na mesa do secretário para ser assinado amanhã. Com a Secretaria de Educação. Por quê? Lá eles fizeram uma situação que primeiro tem que passar pela educação, pelo secretário de Educação,
todos os estágios, seja ele de saúde, educação, assistência social. Esse convênio sendo feito com a Secretaria de Educação, logo após eu firmar o termo de compromisso com a Secretaria de Assistência, está correto? Deixa eu ver se eu entendi. Você fez com a Secretaria de Educação. Eu expliquei que a gente teria que fazer o convênio com o município, né, já, ou mesmo diretamente com a Secretaria de Assistência Social. Eles disseram que não, que lá não funciona mais assim, que tem que passar pelo setor da educação, logo após o convênio, passar o convênio para eles, aí é que passa para a Secretaria de Assistência Social. A Dani me orientou que eu poderia fazer o convênio, né, direcionado à Secretaria de Educação. Assim eu fiz. Estou só aguardando a assinatura que ficou para me entregar amanhã essa documentação. Okay. E o termo de compromisso já está preenchido com os dados da Secretaria de Assistência Social, só aguardando as 2 assinaturas para que eu possa já colocar no sistema tudo junto. Certo. Funciona dessa forma, pode ser? Pelo que eu entendi, você vai fazer um convênio com uma secretaria e a aluna vai fazer estágio em outra secretaria, é isso? Isso. Aí, assim, eles disseram que o Mas o CNPJ não é tudo mesmo. Isso, é o mesmo. E não tem... se ela vai fazer estágio na Secretaria de Assistência, o secretário de Assistência não pode assinar ou não quer assinar? Não, diz que lá tem um setor de estágio, seja ele para qual assistência ou qual secretaria for, tem que passar pela educação. Ah, tá, entendi. Então não tem problema não, tá? O importante é o CNPJ. Seu mesmo, não é isso? Isso. Pronto, tá. Tá? Essa era a minha dúvida. Porque caso não fosse igual, o CNPJ não teria como firmar o termo de compromisso, sendo que o convênio teria sido firmado com a educação. Porque o convênio é sempre pelo CNPJ, tá? Entendi. Ok, obrigada. Nada. Fernanda? Sim. Até a fala da Shirley que me deu esse alerta. Vamos pensar que, na pior das hipóteses, quando eu enviar para o setor de estágio, lá no portal solicitação, que a aluna terá que fazer menos horas, ok. Só que essa menos horas não seja o suficiente para cumprir a carga horária de estágio dentro do período. O que pode ser feito? Nada. Lembrando que desde o início foi falado que não será estendido, né, horas, o estágio. Então, ela não terá como fazer. Ela vai ter que repetir. Infelizmente. Porque assim, qual que é a nossa orientação, né? E até nós estamos seguindo a normativa do setor de estágio, tá? Que foi passado para nós. O aluno tem até o último dia para fazer as horas em campo. Fora o último dia do módulo, ele não tem autorização para ir para campo, certo? Então, ele tem até esse período para fazer. Então, assim, a orientação que foi passada para todos os cursos faça, se não conseguiu, infelizmente, está reprovado. Não tem outra alternativa, entendeu? E por isso a gente já está desde o ano passado nessa mesma metodologia. Não conseguiu, então não vai passar. Então, o que eu posso te orientar? Olha, se há uma justificativa plausível, aconteceu uma coisa assim, que fora do comum mesmo, encaminha ao setor de estágio. É ele quem vai autorizar ou validar se pode ou não o aluno ir para campo fora do módulo. Se o setor do estágio falar assim, olha, pode, tranquilo, eu autorizo, beleza, quem somos nós para falar alguma coisa? Agora, se não, é só até o final do módulo, se ele não conseguiu, infelizmente está reprovado, entendeu? Então, nós dependemos dessa justificativa, dessa autorização. Se a autorização, né, a normativa que nós temos é que nenhum aluno vai para campo após o final do módulo. Ou chegue a terminar, né? Porque mesmo talvez ela consiga
cumprir parcialmente, não sei, né? Parcialmente vai... não é, então, não tem como, eu né? cumprir aulas parcialmente, né? Ou melhor, horas, porque eu acho que dentro do que está aí, eu nem acho que vou insistir, porque o setor, até que eu mando para o setor de estágio, o setor de estágio me responde. Frente ao tempo hábil que tem, eu acho que não vai justificar ela fazer. Ela tem que ver, porque assim, ó, nós estamos há um pouco mais de um mês do final do módulo, e é o tempo suficiente para alguém conseguir realizar o estágio, né? Aí, assim, a gente precisa de um esforço, né, do aluno para poder conseguir fazer, né? Olha, Não, será que ele... ela até tem a disponibilidade, Juliano, mas o que vai Hum. pegar é a questão das 12 horas semanais. Então, Entendeu? ela tem que ter um pouco mais de horas, né? Então, infelizmente, assim, a gente já tem essa orientação, né? De que Porque ela vai ter estágio e que precisa fazer esse estágio e precisa se disponibilizar um pouco mais. Então, ela precisa de um pouco mais de esforço, né? De horas, se ela sabe que se ela só pode 2, olha, eu vou precisar de 3, 4. Então, ela tem que, né? Não, ela tem a disponibilidade das horas. A questão não é a aluna. A aluna está disposta a ter as horas de fazer. Eu tenho receio, pelo fato de já ter sido aprovado 12 horas, o sistema aceitar só 3 horas. E 3 horas da data que aprovar até a data de encerramento do estágio, não ter o tempo hábil dela cumprir, entendeu? Mas ela está com a proposta aprovada de segunda a sexta? Não, ela está aprovada de terça e quinta, 12 horas. Então faz uma alteração, uma justificativa no setor de estágio para aumentar essa carga horária. Mas são dois estágios, são 2 disciplinas. Ela tem 2 O disciplinas. primeiro estágio, a primeira disciplina é empreendedorismo. Está tudo certo, ela já está em campo. Só que Ela já ela está tem uma fazendo, ela vai dependência terminar. de observatório social, entendeu? E ela tem disponibilidade. A questão é só mesmo a carga horária, porque já tem essa proposta aprovada, Uhum. o quanto que o setor de estágio, pelo sistema, vai permitir que ela faça. Não sei, vamos pensar que Mas fosse 3 pelo que eu horas. entendi, ela está em 2 propostas, né? Uma está aprovada e a outra ainda não. Não, exatamente. Tá. Dessa aprovada, ela já fez quantas horas? Ela começou agora. Ela tem muito poucas horas. E ela conseguiria fazer mais horas Conseguiria. durante a semana? Tipo, 30 horas semanais? Consegue. Então, e qual que é o... Ela tem que contrato que impede ela de fazer essas 30 horas? Não, foi o mesmo caso que eu te relatei no início. Ela já tem a proposta de estágio em empreendedorismo, 2 vezes na semana, 6 horas diárias, 12 horas semanais. Tá. Aí, como são 30 horas, vai sobrar somente 18. Para eu, aí era a minha dúvida inicial. Mas se ela terminou, por exemplo, ela fez 8, vai dar 30 semanais e ela terminou uma disciplina, ela pode continuar fazendo todas as outras. Mas não vai dar 30 carga semanais, horária. vão dar 12. Ela vai conseguir fazer as 30 horas. Não entendeu? estou entendendo. Não estou entendendo seu raciocínio. Por exemplo, ela tem 2 propostas aprovadas, correto? Não, ela tem uma proposta aprovada. Tá, e você vai aprovar outra, certo? Sim. Enquanto sim. ela está fazendo as horas em campo para uma disciplina, certo? Sim, que são 12 horas semanais. Poucas, né? E você falou Poucas. para mim que ela consegue fazer mais horas. Correto. Então Para você já vai outra lançar uma disciplina. proposta para totalizar 30 horas, correto? Isso, correto. Certo? Vamos supor que você colocou ali a proposta e aprovou para fazer. Ela ainda está fazendo uma carga horária e o restante da carga horária ela vai permanecer em campo, certo? Então, somando as duas, tá? Vai dar 30 horas semanais, 6 horas diárias, correto? Correto.
ok? Então, eu tenho esse período de 30 horas, 6 horas semanais para fazer 2 disciplinas. E eu preciso de quanto? 28 dias. E do tempo que ela está fazendo, das horas que ela está fazendo já de uma disciplina e das horas até o final do módulo, vão dar mais do que 28 dias úteis. Entendeu? Sim. Então, ela vai conseguir fazer as 30 horas. Ah, vamos supor que ela terminou, até o dia 5, ela terminou uma disciplina. Ela pode fazer, continuar em campo fazendo as 6 horas diárias e 30 semanais, juntando as duas propostas. Mesmo que essa primeira proposta esteja para cumprir até o Mesmo. final do módulo? Mesmo. Ah, então bom. Entendeu? Você vai somar a carga horária das duas. Ela tem uma proposta aprovada, porém, ela precisa de 2 propostas aprovadas, tá? Sim. Independente da carga horária. Porque a gente contabiliza a disciplina aqui no pedagógico, mas no contrato de estágio, tá? Está contabilizando como uma aluna que vai para campo realizar, por exemplo, 30 horas semanais, 6 horas diárias no total, entendeu? Ele soma no total, mesmo que sejam 2 propostas diferentes. A gente só somou as 2 propostas, só contabiliza as 2 propostas diferentes por causa da disciplina. Mas o entendimento é que essa aluna vai para campo com uma proposta, né, geral de 6 horas diárias e 30 semanais, entendeu? Que ela pode então cumprir. ela vai continuar no empreendedorismo 12 horas semanais, com 18 do observatório para somar as 30. Isso. Entendi, Entendeu? perfeito. Perfeito, entendi. O que ela precisa é das 2 propostas aprovadas. Não Sim, adianta nada sim. ela ficar só com uma e fazer 160 horas. Aí não contabiliza. Ela precisa ter pelo menos as 2 propostas aprovadas, tá bom? Aprovado. Tá. Não, beleza, Pessoal, entendi. por favor, eu preciso que vocês preencham a ficha, tá? Pra gente da lista de presença aqui e relatório e avaliação do Open Class, tá bom? Tá no chat? Tá no chat, Uhum. tá bom? Deixa eu ver se ficou mais alguém. Eu acho que é isso. Para a gente finalizar, então, vou mostrar como que é feito esse envio da atividade, tá bom? Então, deixa eu só permitir um compartilhar aqui, daí a gente já mostra como que faz. Juliano, boa noite. Emanuele, posso dar uma contribuição rapidinho, quando você está abrindo? Pode falar. Pode ir. Então, quem está com dificuldade de entrar no Valoriza, no portal de estágio, o aluno precisa procurar o polo com um e-mail diferente do que ele cadastrou, ou perceber, ou pedir para o polo dar uma olhada, se o e-mail está batendo. Porque pode acontecer dele não estar conseguindo entrar por conta do e-mail. Uma letra, qualquer coisa que mude, você não consegue entrar. Em relação às datas, eu estou escutando bastante a dúvida da amiga, em relação à data que já foi colocada e está com alguma dificuldade. Se você tiver acesso ao portal de solicitações, você pede para eles estão muito rápidos. Em menos de 3 dias sai isso. Eles modificam por lá a data. Ou senão eles colocam como recusado e você consegue modificar e aí incluir a segunda proposta. Tudo certo? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá, então. Sim. Só para a gente concluir rapidinho. Então, pessoal, vai fazendo a avaliação, tá? Para a gente fazer concluir o Open Class. Já vai fazendo a avaliação do Open, enquanto eu vou compartilhando aqui com vocês, como vai ser feito o encaminhamento da documentação do aluno. Então, a documentação, primeiramente, o aluno ele vai precisar entrar no portal, certo?